Salve galera, por aqui mais uma vez o professor Chagas e hoje para trazer a nossa quinta aula dentro do nosso projeto Lei Orgânica Comentada para o concurso da Câmara Municipal de Goiânia. Mas antes eu quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal a estar se inscrevendo para receber todas as notificações das aulas, todas as notícias sobre concursos que estão acontecendo pelo Brasil afora. Se você já é inscrito, deixa o seu like, deixa o seu joinha, deixa seu comentário que eu terei o maior prazer de respondê-lo, tá certo? Vamos lá, dar continuidade dentro do tema ainda Poder Legislativo. Seção 2 dos vereadores. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 65. Os vereadores gozam de inviolabilidade por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Devemos observar que os vereadores eles só têm imunidade dentro do município por suas palavras, opiniões e votos, diferente dos deputados federais que têm imunidade em todo o território nacional e os deputados estaduais nos seus respectivos estados. Artigo 66. Os vereadores não serão obrigados a testemunhar perante a Câmara sobre informações recebidas ou prestadas em razão de exercício do mandato, nem sobre as provas e pessoas que lhe confiarem ou delas receberem informações. Artigo 67. É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das prerrogativas assegurada aos vereadores ou a percepção por estes de vantagens indevidas. Artigo 68. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão preparatória a partir de 1º de janeiro do primeiro ano da legislatura para a posse de seus membros. Parágrafo 1º. A posse ocorrerá em sessão solene, com qualquer número, sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes. Observe que a primeira reunião será presidida sob a presidência do vereador mais votado dentre os presentes. Parágrafo 2º. O vereador que deixar de tomar posse na sessão prevista nesse artigo deverá fazê-la na primeira reunião ordinária da primeira sessão legislativa, se aprovada sua solicitação pela maioria absoluta dos membros. Parágrafo 3º. No ato da posse, os vereadores deverão desincompatibilizar-se e apresentar declaração dos seus bens, renovando-a quando no término do mandato, sendo ambas transcritas em livro, resumida em ata e disposta ao conhecimento público. Aqui o vereador é o único dos agentes políticos que podem acumular 2 cargos. A Constituição diz que o vereador ele pode acumular 2 cargos se compatível com os horários. E dependendo, ele pode receber até as 2 remunerações. Isso se ele já for servidor público. Agora, se ele for ocupar um outro cargo de chefia, de assessoramento ou de secretário, de ministro, aí ele não pode acumular as 2 remunerações, ele tem que optar por uma, a mais vantajosa. Parágrafo 4º. A perda do mandato por inobservância do disposto nesse artigo será declarada pelo presidente da Câmara Municipal. Artigo 69. Os vereadores não poderão, desde a expedição do diploma, a linha A, negociar, firmar ou manter contrato com o município, suas autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundação ou empresas concessionárias de serviços públicos municipal, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes. A linha B. Aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os que sejam demissíveis, ad notum, das entidades constantes na linha anterior. Inciso 2º. Desde a posse, ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que gozem de favor decorrente de contrato celebrado com o município ou nela exercer função remunerada. A linha B.
ocupar cargo em comissão, exercer função de confiança, declarados em lei de livre nomeação e exoneração nas entidades referidas na linha A do inciso 1º. A linha C. Patrocinar causas em que sejam interessadas quaisquer das entidades a que se refere a linha A do inciso 1º. Artigo 70. Perderá o mandato o vereador, inciso 1º, que infringir quaisquer das proibições estabelecidas no artigo anterior. Segundo, cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar. Terceiro, que deixar de comparecer em cada sessão legislativa, salvo em que a mesma e seu motivo tenha sido justificada em plenário. Quarto, que perder ou tiver suspenso os direitos políticos. Quinto, quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos na Constituição Federal. Sexto, que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado. Sétimo, que deixar de residir no município. Oitavo, que deixar de tomar posse sem motivo justificado, dentro do prazo estabelecido nesta lei orgânica. Parágrafo 1º. Extingue-se o mandato e assim será declarada pelo presidente da Câmara quando ocorrer falecimento ou renúncia por escrito do vereador. Parágrafo 2º. Nos casos dos incisos 1º, 2º, 4º e 7º deste artigo, a perda do mandato será decidida por voto nominal de 2/3 dos membros da Câmara. Parágrafo 3º. Nos casos do inciso 3º, 4º e 7º, a perda do mandato será declarada pela mesa da Câmara, de ofício ou mediante provocação de quaisquer vereador. Artigo 71. Não perderá o mandato o vereador, inciso 1º, investido no cargo de ministro de Estado, secretário de Ministério, secretário de Estado ou de município, de prefeito da capital ou chefe de missão diplomática temporária. Em nenhuma dessas hipóteses o vereador perderá o seu cargo. Inciso 2º. Licenciado por motivo de doença, pelo nascimento ou adoção de filhos, nos termos do artigo 72 ou para tratar, sem remuneração, de interesse particular, ou ainda para cumprir missão de caráter cultural no país ou no exterior. Parágrafo 1º. Ocorrendo vaga e não havendo suplente, far-se-á eleição para preenchê-la 15 meses para o término do mandato. Devemos atentar para esse parágrafo 1º. Se houver vacância faltando mais de 15 meses para o término do mandato, far-se-á uma nova eleição para eleger um novo vereador para ocupar aquela vaga. Parágrafo 2º. Na hipótese do inciso 1º, o vereador poderá optar pela remuneração do mandato. Como eu falei para os senhores, que nesse caso do vereador estar investido em outro cargo, de ministro de Estado, secretário de Estado ou do município, de prefeito, ele tem que optar por uma das remunerações. Subseção 4 das licenças. Artigo 72. O vereador poderá licenciar-se, primeiro, por motivo de saúde devidamente comprovado, segundo, para tratar de interesse particular, terceiro, por 120 dias a mulher após o parto ou adoção, quarto, por 5 dias o homem após o nascimento ou adoção do filho. Parágrafo 1º. Nos casos de licença prevista no caput deste artigo, o vereador poderá assumir antes que tenha escoado o prazo de sua licença. Parágrafo 2º. Para fins de remuneração, considerar-se-á como em exercício o vereador licenciado nos termos do inciso 1º, 3º e 4º deste artigo. Parágrafo 3º. O vereador investido no cargo de secretário municipal será considerado automaticamente licenciado. Parágrafo 4º. O afastamento para desempenho de missões temporárias de interesse do município não será considerada como de licença, fazendo o vereador jus à remuneração estabelecida. Parágrafo 5º. Quando se tratar de direito à licença maternidade, que se refere ao inciso 3º do artigo 72,
a vereadora terá direito à percepção integral do subsídio. Subseção 5. Das convocações dos suplentes. Artigo 73. No caso de vagas de licença por prazo superior a 120 dias ou investidura nos cargos previstos no artigo 71, far-se-á a convocação dos suplentes pelo presidente da Câmara. Parágrafo 1º. O suplente convocado deverá tomar posse dentro do prazo de 15 dias, salvo motivo justo aceito pela Câmara, sob pena de ser considerado renunciante. Parágrafo 2º. Ocorrendo a vaga e não havendo suplente, o presidente da Câmara comunicará o fato dentro de 48 horas ao Tribunal Regional Eleitoral. Parágrafo 3º. Enquanto a vaga a que se refere o parágrafo anterior não for preenchida, calcular-se-á ao quórum uma função de vereador remanescente. Seção 3. Da eleição da mesa. Artigo 74. Cabe à Câmara dispor no regimento interno sobre a eleição e composição da mesa diretora, observando o seguinte: primeiro, o mandato dos membros da mesa diretora será de 2 anos, permitida a recondução para o mesmo cargo na eleição imediatamente subsequente, ou seja, o membro que participou de um determinado cargo na mesa, ele pode se candidatar novamente para o mesmo cargo na outra eleição. E se eleito, poderá assumir o cargo. Pode ser o mesmo ou pode ser outro cargo. Inciso 2º. Qualquer membro da mesa poderá ser destituído pelo voto secreto da maioria absoluta dos membros da Câmara Municipal, quando faltoso, omisso ou ineficiente no desempenho de suas funções, devendo o regimento interno da Câmara Municipal dispor sobre o processo de destituição e sobre a substituição do membro destituído. Inciso 3º. Na constituição da mesa será assegurada, tanto quanto possível, a representação partidária, respeitada a proporcionalidade dos partidos que participem da casa. 4º. Na ausência dos membros da mesa e suplentes, assumirá a presidência o vereador mais idoso dos presentes. 5º. Ocorrendo a vaga na mesa diretora, a Câmara realizará dentro de 15 dias a eleição do substituto. Subseção 1. Das atribuições da mesa. Artigo 75. Compete exclusivamente à mesa da Câmara, além de outras atribuições estipuladas no regimento interno. Primeiro, enviar ao prefeito até o 1º dia do mês de março as contas do exercício anterior. Inciso 2º. Organizar os serviços administrativos e propor ao plenário projetos de resolução que criem, transformam e extinguam cargos, empregos ou funções da Câmara, bem como a fixação da respectiva remuneração, observadas as determinações legais. Inciso 3º. Declarar a perda do mandato de vereador, de ofício ou por provocação de qualquer dos membros da Câmara, assegurada ampla defesa nos termos da lei e do regimento interno, especialmente nos casos dos artigos 70 e 71 desta lei orgânica. 4º. Elaborar de conformidade com a legislação federal e estadual a proposta orçamentária do Poder Legislativo, encaminhando-a ao prefeito para inclusão no orçamento geral do município. Parágrafo único. A mesa decidirá sempre por maioria de seus membros efetivos. Seção 4ª das reuniões. Artigo 76. A sessão legislativa anual desenvolve-se de 1º de fevereiro a 15 de julho e de 1º de agosto a 31 de dezembro, independente de convocação. Parágrafo 1º. As reuniões marcadas para as datas estabelecidas no caput serão transferidas para o 1º dia útil subsequente, quando recaírem em sábado, domingos ou feriados. Parágrafo 2º. A Câmara Municipal reunir-se-á em sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais,
conforme dispuser o regimento interno, e as remunerará de acordo com o estabelecido nesta lei orgânica e na legislação específica. Parágrafo 3º. A sessão legislativa não será interrompida sem a aprovação do projeto de lei de diretrizes orçamentárias. Artigo 77. As sessões da Câmara Municipal deverão ser realizadas em recinto destinado ao seu funcionamento, considerando-se nulas as que se realizarem fora dele, exceto em caso de sessões solenes e especiais, aprovada por maioria absoluta. Parágrafo único. Comprovada a impossibilidade de acesso àquele recinto ou outra causa, poderão ser realizadas sessões em outro local, por decisão da maioria dos vereadores. Artigo 78. As sessões da Câmara serão sempre públicas. Artigo 79. As sessões da Câmara somente poderão ser abertas com a presença mínima de 1/3 dos seus membros. Devemos atentar que as sessões da Câmara somente poderão ser abertas com a presença mínima de 1/3 dos seus membros. Artigo 80. A sessão legislativa extraordinária será convocada com 3 dias de antecedência pelo prefeito, pelo presidente da Câmara ou pela maioria dos vereadores, em caso de urgência ou interesse público relevante, devendo nela ser tratado somente a matéria a que tiver motivado a convocação. As sessões extraordinárias, elas podem serem convocadas pelo prefeito, pelo presidente da Câmara, pela maioria dos vereadores, sempre em caráter de urgência ou de interesse relevante, devendo nela ser tratado somente a matéria a qual foi motivo da convocação. Artigo 81. Não poderá ser realizada mais de uma sessão extraordinária no dia. Parágrafo único. A proibição desse artigo não impede a realização de sessões ordinárias e extraordinárias no mesmo dia. Não pode acontecer 2 sessões extraordinárias, mas uma ordinária e uma extraordinária pode sim ser realizada no mesmo dia. Artigo 82. A fixação dos dias e horários para a realização das sessões ordinárias dentro do período da sessão legislativa será regulada pelo regimento interno, de conformidade com as necessidades dos trabalhos legislativos. Seção 5 das comissões. Artigo 83. A Câmara Municipal terá comissões permanentes e especiais, constituída na forma e nas atribuições definidas no regimento interno ou no ato de que resultar sua criação. Parágrafo 1º. Em cada comissão será assegurada, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos e dos blocos parlamentares que participam da Câmara. Parágrafo 2º. As comissões, em razão da matéria da sua competência, cabe, inciso 1º, discutir e votar projeto de lei que dispensar, na forma do regimento, a competência do plenário, salvo se houver recurso de 1/10 dos membros da Câmara. Segundo, realizar audiências públicas com entidades da sociedade civil. Terceiro, convocar secretários municipais ou ocupantes de cargos da mesma natureza para prestarem informações sobre assuntos inerentes às atribuições. Quarto, receber petições, reclamações, representações ou queixas de qualquer pessoa contra atos ou omissão das autoridades ou entidades públicas. Quinto, solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão. Sexto, apreciar ações, políticas, planos, programas e projetos inerentes às atribuições e sobre eles emitir parecer. Sétimo, acompanhar junto à Prefeitura Municipal a elaboração da proposta orçamentária, bem como a sua posterior execução. Parágrafo 3º. A Câmara Municipal terá uma comissão permanente de acessibilidade, constituída na forma e com atribuições definidas no ato em que resultar sua criação, com a finalidade de acompanhar e fiscalizar as ações do Programa de Promoção da Acessibilidade Universal estabelecida pelo Plano Diretor.
Artigo 84. As comissões especiais de inquérito, que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais, além de outros previstos no regimento interno, serão criados pela Câmara mediante requerimento de 1/3 dos membros para apuração de fato determinado e por prazo certo, sendo suas conclusões, se for o caso, encaminhadas ao Ministério Público para que esse promova a responsabilidade civil ou criminal dos infratores. Aqui nós estamos falando das comissões especiais de inquérito, que é uma espécie de CPI, só que da Câmara Municipal, como a gente está acostumado a ouvir na televisão. Artigo 85. Qualquer entidade da sociedade civil ou partido político poderá solicitar ao presidente da Câmara que lhe permita emitir conceitos ou opiniões junto às comissões sobre projetos que nela se encontrem para estudos. Parágrafo único. O presidente da Câmara enviará o pedido à respectiva comissão, a qual caberá deferi-lo ou não, indicando, se for o caso, dia e hora para pronunciamento e seu tempo de duração. Seção 6 do Processo Legislativo. Subseção 1. Disposição Geral. Artigo 86. O processo legislativo compreende a elaboração de: 1º, emenda à lei orgânica; 2º, leis complementares; 3º, leis ordinárias; 4º, resoluções; 5º, decretos legislativos. Parágrafo único. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Subseção 2. Das emendas à lei orgânica. Artigo 87. A lei orgânica municipal poderá ser emendada mediante proposta: 1º, do prefeito municipal; 2º, de 1/3 no mínimo dos membros da Câmara Municipal; 3º, da população subscrita por 5% do eleitorado do município. Só lembrando que as leis orgânicas, a população pode propor uma emenda, pode propor um projeto de emenda à lei orgânica. Já na Constituição, a população não tem o poder de propor uma emenda à Constituição Federal. Parágrafo 1º. A proposta de emenda à lei orgânica municipal será discutida e votada em 2 turnos de discussão e votação, com interstício mínimo de 10 dias. Isso aqui pode vir uma questão. Eu já vi várias questões cobrando esse prazo, 10 dias. Vocês memorizem esse prazo, 10 dias, considerando-se aprovada quando obtiver em ambos 2/3 dos votos dos membros da Câmara. Parágrafo 2º. A lei orgânica municipal não poderá ser emendada na vigência da decretação de estado de sítio, estado de defesa ou intervenção do Estado no município. A lei orgânica ela não pode ser emendada enquanto tiver em alguma dessas situações, a qual eu citei anteriormente. Parágrafo 3º. Aprovada a emenda, esta será promulgada pela mesa da Câmara com o respectivo número de ordem. Subseção 3 das leis. Artigo 88. A iniciativa das leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da Câmara, ao prefeito municipal e aos cidadãos, na forma e nos casos previstos nessa lei orgânica. 9. Compete privativamente ao prefeito a iniciativa das leis que disponham sobre: 1º, a organização administrativa e as matérias orçamentárias, no termo do artigo 135. 1º a organização administrativa, as matérias orçamentárias e tributárias e os serviços públicos. 2. Os servidores públicos municipais, seu regime jurídico, a criação e provimento de cargos, empregos e funções na administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, a estabilidade e a aposentadoria e a fixação e alteração da remuneração, salvo em exceções previstas na Constituição Federal e Estadual e nesta lei orgânica. 3º, a criação, a estruturação e as atribuições dos órgãos públicos da administração municipal.
Parágrafo único. Não será admitido o aumento das despesas previstas nos projetos de iniciativa do prefeito, ressalvado o disposto no artigo 166, parágrafos 3º e 4º da Constituição da República. Artigo: a iniciativa popular será exercida pela apresentação à Câmara Municipal do projeto de lei subscrito por no mínimo 5% dos eleitores inscritos no município, contendo assunto de interesse específico do município, da cidade ou de bairros. Parágrafo 1º. A proposta popular será articulada, exigindo-se para seu recebimento pela Câmara a identificação dos assinantes, mediante indicação do número do respectivo título eleitoral, bem como a certidão expedida por órgão eleitoral competente, contendo a informação do número total de eleitores do município. Parágrafo 2º. O projeto de lei apresentado através da iniciativa popular serão inscritos prioritariamente na ordem do dia da Câmara. Terceiro, os projetos serão discutidos e votados no prazo máximo de 45 dias, defendida em plenário por um dos 5 primeiros signatários. Parágrafo 4º. Decorrido o prazo do parágrafo anterior, o projeto irá automaticamente para a votação, independente de pareceres. Parágrafo 5º. Não tendo sido votado até o encerramento da sessão legislativa, o projeto estará inscrito para a votação na sessão seguinte da mesma legislatura, ou para na primeira sessão da legislatura subsequente. Artigo 91. São objetos de leis complementares as seguintes matérias: primeiro, o plano diretor; segundo, o Código Tributário Municipal; terceiro, Código de Obras; quarto, Código de Posturas; quinto, Código de Zoneamento; sexto, Código de Parcelamento do Solo; sétimo, Código de Edificação; oitavo, Regime Jurídico dos Servidores; nono, Código de Segurança contra Incêndio e Pânico; décimo, Código de Limpeza Urbana. Parágrafo único. As leis complementares exigem para sua aprovação o voto favorável da maioria absoluta dos membros da Câmara, assegurado as regras estabelecidas na votação das leis ordinárias. A maioria absoluta é 50+1 dos membros da Câmara Municipal. Artigo 92. Não será admitido o aumento da despesa prevista nos projetos que versem sobre a organização dos serviços administrativos da Câmara Municipal. Artigo 93. O prefeito enviará à Câmara Municipal projeto de lei de sua iniciativa e poderá solicitar urgência para apreciação. Parágrafo 1º. A solicitação prevista no caput deste artigo deverá ser apreciado pela Câmara dentro de, no máximo, 45 dias, contados da data de seu recebimento. Parágrafo 2º. Esgotado o prazo prescrito no parágrafo anterior sem deliberação pela Câmara, será esta incluída na ordem do dia, sobrestando-se a deliberação quanto aos demais assuntos, até que se ultime a votação. Parágrafo 3º. O prazo estabelecido no presente artigo não corre em período de recesso da Câmara e nem se aplica a projetos regulados em lei complementar. Artigo 94. O projeto de lei aprovado pela Câmara será, no prazo de 10 dias úteis, será enviado pelo presidente ao prefeito, que, concordando, o sancionará no prazo de 15 dias úteis. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo de 15 dias, o silêncio do prefeito importará em sessão. Segundo, se o prefeito considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional, ao contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente, no prazo de 15 dias úteis, contado da data do recebimento, e comunicará dentro de 48 horas ao presidente da Câmara os motivos do veto. Parágrafo 3º. O veto parcial somente abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou alínea. Parágrafo 4º. O veto será apreciado no prazo de 30 dias,
contado do seu recebimento e compareceu sem ele, em uma única discussão e votação. Parágrafo 5º. O veto somente será rejeitado pela maioria absoluta dos vereadores em votação nominal. Parágrafo 6º. Esgotado em deliberação o prazo previsto no parágrafo 4º deste artigo, o veto será colocado na ordem do dia da sessão imediata, sobrestada as demais proposições até sua votação final. Parágrafo 7º. Se o veto for rejeitado, o projeto será enviado ao prefeito em 48 horas para promulgação e publicação. Parágrafo 8º. Se o prefeito não promulgar e publicar a lei nos prazos previstos, e então, no caso de sanção tácita, o presidente da Câmara a promulgará e publicará. E se este não o fizer no prazo de 48 horas, caberá ao vice-presidente obrigatoriamente fazê-lo. Parágrafo 9º. A manutenção do veto não restaura matéria suprimida ou modificada pela Câmara. Artigo 95. A matéria constante de projeto de lei rejeitada somente poderá constituir objeto de novo projeto na mesma sessão legislativa mediante proposta da maioria absoluta dos membros da Câmara. Artigo 96. A resolução destina-se a regular matéria político-administrativa da Câmara de sua competência exclusiva, não dependendo de sanção ou voto do prefeito municipal. Artigo 97. O decreto legislativo destina-se a regular matéria de competência exclusiva da Câmara que produza os efeitos externos, não dependendo de sanção ou veto do prefeito. Artigo 98. O processo legislativo das resoluções e dos decretos legislativos se dará conforme determinado no regimento interno da Câmara, observando no que couber o disposto. E é isso aí, galera. Essa foi nossa quinta aula desse nosso projeto Lei Orgânica Comentada. Um abraço do professor Chagas e fiquem todos com Deus. Foco, fé e determinação para você alcançar o seu cargo público. Valeu!